Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Contribua com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o professor Márcio de Souza Bernardes, professor do curso de Direito da UFN. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor Cristiano. É sempre uma satisfação, né? Não é a primeira vez, temos muitas conversas aqui importantes, mas é sempre uma satisfação aqui contribuir com o programa, com as pautas, né, do programa. Daqui a pouco nós podemos fazer uma série ambiental das suas participações aqui, professor. Poderia, né? Falamos sobre direitos humanos, ambiental. Exatamente. E vamos aproveitar o ensejo, né? Porque a gente está vivendo um momento muito delicado, um momento ímpar da nossa história enquanto Estado do Rio Grande do Sul, aqui região, agora capital e arredores, vivenciando, né, um momento muito delicado, caótico, eu diria. Dramático. Eu queria lhe ouvir sobre esse fenômeno, mas na perspectiva do direito ambiental, professor. Pois é. Vejam só, algumas coisas eu acho que têm que ser pensadas nesse momento, né? É um momento de sensibilização, é um momento de necessidade de cooperação, de solidariedade, como está ocorrendo, né? Porque estamos diante de efeitos climáticos bastante severos, né? Efeitos climáticos que ao longo da história ocorreram, né? E que ocorrem no planeta Terra em certa medida. O problema é que a ação humana, a ação do ser humano, sobretudo depois da Revolução Industrial para cá, começou a alterar de tal forma, né, o clima da Terra, que hoje esses efeitos, esses eventos climáticos que ocorriam de 100 em 100 anos, de 10 em 10 anos, estão ocorrendo de ano em ano, né? E mais, esses efeitos estão sendo muito mais severos, professor. Eu diria que o início das discussões do direito ambiental, lá na década de 70, né, quando a ONU chama uma grande conferência, a Conferência de Estocolmo, em 72, isso já era pauta, a preocupação da mudança do clima. E, obviamente, que em 72, mais do que hoje, mas hoje também, lá existiam muitos negacionistas, dizendo, isso é conversa mole, isso não vai acontecer. O fato é que, de lá para cá, as legislações, né, dos países começaram a contemplar o chamado direito ambiental, né, com vistas a tentar impedir o avanço de mudanças climáticas. Mas muito timidamente, eu diria, porque a mudança climática já está aí. Até que ponto tu acha que o despreparo de gestão, o despreparo, às vezes, político para a gestão ambiental, etc., contribui para esse tipo de fenômeno? Nada vem do nada, né, professor? Não, exato. Então, veja, uma questão é o aquecimento global e os seus efeitos, né? Outra coisa na gestão pública é se antecipar a efeitos que possam prejudicar as populações, né? Veja que nesse caso específico do Rio Grande do Sul, já vamos falar do nossa crise atual. Esses eventos climáticos que aqui estão assolando o Rio Grande do Sul já são previstos há muito tempo. O Brasil encomendou, o Poder Executivo brasileiro encomendou um relatório sobre cenários da mudança climática no Brasil no ano de 2015. Esse relatório veio à tona, o Brasil, salvo engano, gastou 3 milhões e meio para esse relatório de especialistas. E lá já tinha o apontamento do aumento significativo de índices pluviométricos no Rio Grande do Sul, né? Com chuvas muito acima do normal. Bom, a geologia do Rio Grande do Sul já é muito peculiar, né? A questão dos rios desembocando ali no estuário, né, do Guaíba, e depois do Guaíba para a Lagoa dos Patos. E isso, obviamente, seria afetado com as chuvas. Essas projeções já tinham sido feitas. Para o senhor ter uma noção, em 2009, o Brasil cria uma lei, uma política nacional de mudança do clima. Em 2010, o Estado do Rio Grande do Sul também faz a sua lei estadual, a Política Gaúcha de Mudança do Clima. Sabendo disso, desde 2015, já tendo legislação, esses governos quase nada fizeram para ações, sobretudo de adaptação, porque essa é uma das grandes questões hoje, globais e nacionais, a adaptação às mudanças do clima, porque elas estão aí, né? A nossa geração, por exemplo, não vai ver uma reversão desse quadro, vai ver só um aprofundamento. Então, o que nós temos que fazer? Os governos, né, os estados têm que tomar medidas, de adaptação, que é diminuir, né,
o impacto disso nas populações humanas e no próprio meio ambiente. E depois, medidas de mitigação, que é evitar que os gases do efeito estufa sejam cada vez mais lançados, construir sumidouros desses gases, ou seja, florestas, né, reflorestar e tudo mais. Então, obviamente que... Capacidade de absorção da água. De absorção da água. As cidades estão cada vez mais asfaltadas. Né? Falamos junto a palavra sem combinar. E isso impermeabiliza o solo. Claro. Né? Então, a gente tem que começar a pensar em planejamentos urbanos que prevejam a adaptação a esses fenômenos que vão continuar ocorrendo e cada vez mais severos, e temos que pensar em medidas de mitigação, replanejar as cidades, né, reestruturar para que quando esses efeitos climáticos, né, mostrem sua cara, como estão mostrando agora, não seja tão nocivo em termos de vida, em termos de economia, em termos de patrimônio. Né? Agora a gente tem um caso próximo da gente, talvez algumas pessoas se convençam um pouco mais da importância de se falar nesse tema, não é, professor? Exato. Mas agora a gente tem um caso que assolou a nossa região, né? Começou aqui na região central e agora a gente consegue ver que na região metropolitana tomou uma dimensão muito maior do que se imaginava, né? Nunca se imaginou o aeroporto, por exemplo, do jeito que está. Embaixo d'água. E parando um estado do jeito que para, afetando não só a questão ambiental aí, né? Porque afeta a questão econômica, afeta tudo. Perfeito. Eu sempre falo isso. A dignidade da pessoa humana. Há 20 anos dou aula de direito ambiental. E isso eu lembro de ouvir até alguns alunos falando, né? Já ouvi em corredores, mesmo no final da aula, professor, mas isso aí é projeção, isso não vai acontecer no fato de que as questões envolvendo desequilíbrios ecológicos trazem danos em todas as esferas. Sem sombra de dúvida. E, na verdade, os negacionistas de plantão sempre disseram que isso seria menos importante. Investimento nisso não é importante. Agora, o investimento para reconstruir isso. E que investimento trazem vidas perdidas? Não tem, né? Então, é justamente o que o senhor está falando. É uma questão muito mais ampla, né? Não, eu até brinco em aula às vezes, né? Não é salvar o mico-leão-dourado, que tem uma função ecológica no seu ecossistema, mas não se trata disso só. Se trata de salvando o mico-leão-dourado, mantendo a floresta em pé, mantendo outras coisas e sistemicamente funcionando, evitar catástrofes que vão atingir a economia, a saúde, a habitação, as cidades. Esse impacto é muito mais amplo. E, ao final das contas, a reconstrução, o investimento para tentar minorar isso é muito maior do que para medidas preventivas. Outro detalhe importante nessa história é o seguinte, tem gente que acha que isso não acontece a nível global, né? Que a gente estaria descobrindo a pólvora aqui. Não é verdade, porque tem grandes cidades, né, espalhadas aí pelo globo que estão tem muito exemplo. Claro que tudo depende de investimento, a gente sabe, né? Agora, há um conjunto de esforços da sociedade aí para isso também, não é só dinheiro público, né? Exato. As empresas também, com incentivos fiscais, elas aportam recursos para esse tipo de obra e por aí vai. Exatamente. É um fenômeno global, a gente viu ano passado... Tem grandes cidades, Nova York, Tóquio. Claro que a gente não está falando de Santa Maria especificamente, né? Mas cidades do interior da Alemanha, no ano passado, foram alvo de enxurradas, né? Que levou casas, nunca tinha sido visto isso na Europa. Secas, como aconteceu agora, Portugal, Espanha, Grécia, muito mais intensas. Então, os países estão unindo esforços nesse sentido. Mas não só país enquanto poder público, como o senhor fala. Tanto é que hoje, eu acho que está mudando, em certa medida, a pegada do direito ambiental, em se tornar menos punitivista. Quer dizer, continua, acho que tem que punir aqueles que cometem crimes ambientais, a administração pública, né, tem que trabalhar com os processos administrativos de sanção para controlar, mas o direito ambiental durante muito tempo negligenciou um lado que é importante, que é o do incentivo a boas práticas ambientais. Certo. E agora a gente está tem os chamados pagamentos por serviços ambientais, né? Tem uma série de mecanismos que permitem que o empreendedor acabe aferindo um certo lucro, vamos dizer assim, na linguagem capitalista, mas para salvar o meio ambiente, né? Ou seja, tá se moldando o meio ambiente nesse sentido. E as empresas estão hoje começando a adotar os protocolos ESG, que é uma sigla em inglês, que é Environment Social Governance. É uma governança social e ambiental, vamos dizer assim, para desenvolvimento, para uma economia de baixo carbono,
para evitar a emissão de gases de efeito estufa e tudo mais. Então a legislação está se moldando nesse sentido, o que já é um avanço, mas tímido, né? Nós precisamos fazer muito mais, os governos precisam se empenhar muito mais. Eu tenho certeza que se tivesse dado manutenção ao famoso Muro da Mauá em Porto Alegre, da década de 70 para cá, se aquelas bombas estivessem atualizadas do ponto de vista tecnológico, não teríamos chegado a ver, né, o aeroporto embaixo d'água. Se falou muito mais na exploração econômica daquele espaço do que na manutença daquela barreira como algo que tem a ver com a própria sobrevida humana ali das pessoas que vivem naquela região. Exatamente. Nunca se imaginou que a água chegaria onde está chegando. Nunca. No momento. Bom, a enchente mais severa foi a de 41. E as pessoas usam esse caso aí também. Ah, aconteceu só em 1941. Então, como que, né? Mas a questão é a repetição. Nós estamos falando agora de uma situação de repetição. Isso. E que vai ser mais constante, né, professor? Exato. Por esses relatórios especialistas, como ele disse, de 2015 para cá, é muito claro que vai aumentar sobremaneira esse tipo de fenômeno. Logo, a gente tem que se proteger e não é para o futuro, é para ontem. Né? Ou seja, os governos vão ter que mudar. A pauta das eleições no país inteiro, Sim. que já tem esse ano, municipais, vai passar por isso. Né? Plataformas de governo, projetos para que as cidades se protejam desses fenômenos. Né? Esse caso que está agora, que a gente está vivendo, ele é interessante de a gente observar sob a perspectiva dos direitos humanos, não é, professor? Sem Porque dúvida. ali tem uma solidariedade que talvez seja sem precedente aqui na nossa região. Sem dúvida. Em vários aspectos dos direitos humanos. Um, porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano. E a gente vê quando ele é violado, as consequências que tem. Dois, as pessoas ficam sem moradia, sem lazer, sem alimentação, sem a vida muitas vezes. E, portanto, sucessivas violações de direitos básicos, né? Direitos humanos. Mas, ao mesmo tempo, a solidariedade humana aflora, né? A gente vê de uma forma comovente, né? Como muitos têm se empenhado, colocado as suas vidas, que poderiam estar confortáveis, em risco para auxiliar os demais, e não só pessoas, né? Isso é impressionante. Que me chama a atenção hoje, nesse caso especificamente, é que está se olhando também para outras formas de vida. Essa ampliação dos animais, a sensibilidade com outras formas de vida. Perfeito. Né? Tá sendo comovente nesse aspecto. Então, e eu acho que é o momento, né? A gente tem que realmente envidar esforços para auxiliar as pessoas que estão sofrendo, sem dúvida. O senhor acha realmente que esse caso agora, né, mais uma vez falando nele, obviamente que é o nosso foco de hoje, ele tem potencialidade de gerar alteração nas previsões legais a respeito do direito ambiental? Isso vai entrar na pauta, por exemplo, para a construção de um novo código ambiental? Está se discutindo muito agora a respeito disso. O que a gente falava antes das enchentes, né? Que tinha corte ali, corte acolá, do governo estadual, etc. O senhor acha que esse evento agora tem potencialidade de dar uma reviravolta nessa situação? Eu acho, embora eu tenha um otimismo pessimista, vamos dizer assim. Sim. Porque a gente sabe, vivemos coisas horrorosas com a Covid e muitas coisas poderiam ter sido alteradas e a gente vê que não foram, né? De qualquer modo, a face das mudanças climáticas agora se apresentou concretamente. Sim. Até então, as pessoas achavam que isso era uma abstração, só que agora viram. Então, eu acho que isso talvez seja um incentivador para uma mudança de comportamento legislativo, né? Espero que seja, vou lhe dizer assim, professor. Sim. Porque no Congresso Nacional temos 25 projetos de leis que visam desmobilizar o pouco que nós temos de legislação ambiental protetiva. O Rio Grande do Sul, que está sofrendo isso agora, durante muito tempo negligenciou a questão ambiental. O nosso Código Ambiental Gaúcho, mais recente, aprovado em 2019, 2020, ele alterou mais de 500 disposições legais, diminuindo a proteção ambiental. Na questão de licenciamento, enfim, numa série. Agora, no mês passado, foi aprovada no Estado do Rio Grande do Sul uma lei que autoriza relativizar a utilização de áreas de preservação permanente nas encostas de rios, para fazer barragens para drenagem, enfim. E muito eu diria, pelo lobby, pela influência de parcela significativa do agronegócio, que ainda não se deu conta que proteger o meio ambiente é proteger a sua área de economia e não o contrário, né?
Então, foi aprovado agora e sancionado pelo governo. Então, como eu disse, eu tenho um otimismo pessimista, porque estamos agora vendo a face e talvez esses projetos de lei tenham uma certa reversão. Eu espero, pelo menos, que assim seja. Professor, para resumir a nossa conversa, o que aconteceu agora não se trata de um evento exclusivamente natural, de um evento da natureza. O senhor concorda com isso? Concordo. Concordo justamente porque a forma de desenvolvimento humano da Revolução Industrial para cá é quem modificou as estruturas do clima da Terra. Logo, é a nossa forma, e sobretudo as catástrofes que estão acontecendo, foi a nossa forma de se organizar enquanto seres humanos, enquanto civilização, que fez essa mudança. Logo, não é uma mudança só do clima de forma natural, mas a partir da ação antrópica humana. Né? Portanto, eu concordo que não é só um efeito do clima. É a nossa forma de organização que vai ter que mudar. Né? Que vai ter que mudar. Do contrário, a civilização humana está fadada à extinção, né? Porque cada vez mais nós provocamos essas situações. Então, de fato, é a ação humana a ponto de muitos pesquisadores hoje chamarem já de uma outra era, né, geológica. Se chama hoje, alguns pesquisadores chamam hoje a era do antropoceno. Né? Ou seja, já mudamos de tal forma a face da Terra, né, que é a mão humana que está modificando geologicamente o planeta. Professor, quero lhe agradecer pela presença aqui no programa mais uma vez, né? O senhor é frequentador assíduo, professor. E é sempre um prazer. Que maravilha. E dizer que as portas do estúdio são sempre abertas ao amigo. Muito obrigado, professor, e espero que esse nosso debate contribua, né, para um debate que tem que ser mais amplo. Exatamente. Né, na sociedade. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.